meus amigos da internet, meus amigos da tela da televisão. Hoje, o Dr. Éder Xavier, advogado de prestígio aqui na região do ABC, vereador à Câmara Municipal de São Caetano, escritor, jornalista, convidou para participar deste programa uma personalidade ímpar para tratar de um assunto da maior atualidade. O X da questão de hoje, meus amigos internautas, é o Brasil e o combate às drogas. O nosso convidado é o Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado e professor universitário de Direito Penal e de Medicina Legal. O Dr. Carlos Magno é mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos e atuou por mais de 20 anos na Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, que é o Departamento Especializado de Narcóticos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E é um especialista no assunto dependência química e autor do livro Prevenção às Drogas. Acredite, você pode vencer. Depois o nosso diretor, o Gustavo Baena, vai fazer um insert deste livro, até porque eu acho uma coisa muito oportuna, doutor Éder, é que este livro aqui que está nas minhas mãos não pode ser vendido. Viu, Baena? Esse livro aqui não pode ser vendido. Esse livro foi editado, já está na 4ª edição, para ser distribuído gratuitamente. E isso é uma bênção se nós fizermos chegar esse livro aqui na mão de professores e de alunos. Eu conheço o Dr. Carlos há cerca de quase 3 décadas. E o Dr. Carlos Magno, ele é pioneiro na educação e prevenção na área de drogas no Brasil. Há 30 anos atrás, chegou-se à conclusão, aqui em São Paulo, estudos acadêmicos chegaram à conclusão de que era preciso fazer chegar à juventude e às crianças informações sobre a droga, para que chegar às escolas. E foi criado, então, um departamento do qual, durante muitos anos, o Dr. Carlos Magno participou. Muito bem. Dr. Carlos Magno, eu vou colocar o senhor agora, inicialmente, nas mãos do nosso advogado, escritor, jornalista, vereador à Câmara Municipal de São Caetano. Dir-se-ia, possivelmente prefeito, mas ele não queria ser vereador. Então vamos lá. Preferiu ser legislador. Bom, nós estamos com o Ney Gonçalves Dias no programa X da Questão. Respeitável Carlos Magno, doutor, já há algum tempo, mais de ano. Nós fazemos um programa sempre eu, perto, próximo, junto, aprendendo com o Ney Gonçalves Dias. Então hoje é um programa especial, muito diferenciado. E o porquê? Ney, eu fui assistir a palestra do Dr. Carlos Magno. Vou chamar, se o senhor me permitir, doutor, do Magno. Fantástico. O senhor está tratando de um assunto, o senhor dedicou a sua vida a um assunto tão humano, e de uma maneira humana, me permita, com todo o respeito ao seu histórico de professor universitário, de delegado, mas esse fato de o senhor estar tratando de algo da vida, humano, humanismo. E então eu fui assistir uma palestra do Dr. Magno. Em todas as coisas onde tiver o homem, certamente estará as dificuldades, as vicissitudes, os interesses, a vaidade. Eu tenho vaidade, eu tenho paixões. E diz o Padre Vieira que o homem tira o outro por si. Se eu tenho uma série de coisas que eu gostaria de melhorar na minha vida, porque eu não sou um anjinho, eu entendo que todos têm também os seus problemas, suas dificuldades. Então eu fui assistir muitas palestras, como advogado, como agora com mandato, nesta área de drogas, narcotráfico, drogas, combate. E, como disse, o ser humano tem tantas dificuldades, e eu percebi que muitas vezes há sim uma colaboração, todo que fizer a favor do combate a este câncer social,
está fazendo algo de bom. Mas eu verifiquei, Ney, Carlos, Magno, doutor, eu verifiquei que muitas dessas pessoas que se dedicam têm assim outros interesses. E às vezes por causa dos outros interesses não se aprofunda tanto. E naquele dia que eu ofereci a sua palestra eu fiquei emocionado com a sua postura, com o seu conhecimento, doutor, a cidade me conhece bem. Lutei para ser livre, para não ter que puxar, certo? Para ser livre. E Deus me deu a oportunidade aos 60 anos de ser um homem livre para falar o que eu achar e aquilo que eu sinto. E eu senti mesmo, na firmeza das suas palavras, no seu conhecimento, na sua técnica, na sua história pessoal, fazer um livro para entregar gratuitamente. A luta é uma coisa que está dentro da sua alma. Então, eu quis convidá-lo, e o senhor aceitou, eu agradeço aqui de público, aqui no programa, estar presente junto comigo com o Ney. Mas um dos assuntos que mais me chamou a atenção foi exatamente essa parte humana. E o senhor disse, e é um dos seus lemas, o senhor disse assim lá na aula, na palestra. É uma aula aquela palestra. Dr. Magno deixa assim, que tem como lema, quem se ama, não usa drogas. Isso me tocou profundamente. É a razão do senhor estar aqui. Então a minha primeira pergunta ao senhor, doutor, é, quem se ama não usa drogas? Perfeito. Primeiramente, cumprimentar meu amigo, né, Ney Gonçalves Dias. Já fizemos tantos programas, né, Ney? Na época, Dom Giovanni, né? TV Record, estivemos juntos em vários televisores. E o meu amigo agora, colega, até porque como delegado me aposentei, peguei a nossa OAB. OAB, lógico. Estamos entre irmãos, né? Então São Caetano nos é particularmente muito querida, até porque estive em São Caetano faz um mês, na palestra que você mencionou, numa igreja batista aqui de São Caetano, promovendo o curso de prevenção, que ainda é, né, promovido pelo Departamento de Narcóticos, a Divisão de Prevenção e Educação do DENAR, que de fato permanecemos ali durante 20 anos, desenvolvendo esse trabalho. E, de fato, ele é para nós, eu tenho uma visão muito clara de uma missão. Essa missão, na verdade, para ser muito agradecido, o doutor Alberto Coraza, que também é seu amigo, que iniciou esse trabalho, né? Por que o lema? Porque nós entendemos, eu entendo pessoalmente, que a questão da droga, notadamente na prevenção, meu nobre vereador, e é isso que nós vamos passar para o município, ela é basicamente uma questão de vida e saúde. Como professor de Direito Penal, quando eu começo o curso eu digo assim, qual é o crime mais pesado do Código Penal? É o artigo 121, homicídio. E tem que ser, porque tira a vida. Muito bem. Abaixo da vida, Ney, qual é o segundo bem maior? Aí as pessoas no auditório... escola, trabalho, minha esposa, o meu marido, eu digo não. O segundo bem maior é a saúde. E aí eu digo para as pessoas, sem saúde não dá para curtir maridinho, esposa, neto, filho. E nem o dinheirinho, mesmo que ele tivesse muito dinheiro, todo o dinheiro do mundo, né? Quantas pessoas têm muito dinheiro, Ney, mas não pode, por exemplo, ontem, um bom almoço, não pode fazer uma boa viagem. Sem saúde. Portanto, a base do nosso programa nós vamos falar aqui, qualidade de vida e buscar saúde. Portanto, esse lema nosso, quem se ama não usa drogas, é porque ele transcende, por exemplo, a questão da legalidade. Então eu fico muito à vontade de fazer nesse programa, e eu brinco nas palestras. Doutor, por que o senhor não fuma maconha? É porque é ilegal? Não, eu não fumo maconha, é porque ela faz mal para a saúde. E por que o senhor não fuma cigarros comuns que eu posso comprar? Eu sou maior de 18 anos. Então eu posso entrar num bar, numa padaria e comprar cigarro. Por que você não fuma cigarro comum? Pelo mesmo motivo. Com essa conversa, a prevenção tem possibilidade de prosseguir. Porque já ingressando esse discurso, e hoje está muito claro, dos pais, por exemplo. O pai fala assim pro filho, se eu te pegar com baseado de maconha, moleque, eu te arrebento. E o pai tá com um copo de uísque numa mão e um cigarro na outra.
E hoje os filhos, você sabe, eles enfrentam os pais. E ele vira pro pai e fala assim, mas por que você quer me quebrar porque eu tô fumando maconha? Você tá tomando pinga. Doutor, posso fazer um... Pois não. Olha, é por isso que eu entendi, isso que me sensibilizou, não tivemos oportunidade de conversar naquele dia, na palestra, na Igreja Batista. Quem se ama não usa drogas, é uma visão totalmente, é por isso. Eu falei, mas eu gostei desse trabalho aí, desse moço, é por isso que... Porque hoje, como o senhor diz, se não houver exemplo... o exemplo não é mais um mando. Não faça isso. Ninguém quer saber, assim, mas não é, parece que funciona mais hoje. Não. É o exemplo. Então exemplo, eu também cuido da minha saúde. A pesquisa, eu tenho pesquisa, por exemplo, da Folha de São Paulo de 2012. Você sabe, a iniciação do álcool, os pais estão preocupados com a escola, né? Meu filho está indo para a escola, agora a universidade. Álcool começa em casa. 38% dos adolescentes entrevistados, Ney, onde você tomou o primeiro gole? Em casa. Meu pai, minha mãe, meus tios. Ou às vezes termina o almoço, a garrafa fica lá em cima. O exemplo não existia. Não havia essa questão do exemplo. Então, o vereador tem razão. Aquela fase do faça o que eu mando e não o que eu faço, isso definitivamente está sepultado. Os pais hoje têm de ter uma visão muito clara, os filhos, inclusive com essa liberdade, eles nos observam o tempo todo. E essa observação, sabe quando começa? 1 aninho e meio e 2, quando ele está dentro do nosso carro, ele já está observando. Se a papai e a mamãe fuma, o tio, a criança está observando se você passa farol vermelho. A criança está observando, Ney, se você fala no celular. E aí depois você vira por detrás, olha, quando você crescer e for motorista, você não fala no celular, viu? Ele fala, mãe, a senhora está dirigindo aqui falando no celular. Esse discurso não cola mais. Doutor Magno, qual que é a melhor estratégia para a reinserção familiar e social do dependente? Tem gente que defende a chamada internação compulsória. Tem outros que sugerem apenas o acompanhamento ambulatorial. Quer dizer, o sujeito vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana. Qual é a posição do senhor? Só um pequeno detalhe, Ney, para a gente poder viver bem, esse programa passa, às vezes, né? Pessoas assim mais humildes, então. Essa história de compulsório, o que seria, Ney? Assim, eu vou pegar um dependente e coloco ele lá no hospital, assim, quer ele queira. Por exemplo, na Cracolândia, lá em São Paulo, se a gente for lá agora, a gente vai encontrar promotores, policiais, juízes que estão circulando por ali. Então, o negócio é o seguinte, a autoridade brasileira São Paulo, só pode conversar com o dependente. Aí ela conversa com ele, coisa e tal, insinua para ele que se ele quer ser tratado, se ele não quer ser tratado. É um negócio que vai longe. Agora, existe uma outra corrente que fala o seguinte, vai lá, prende, interna e taca o remédio na cabeça do cara compulsoriamente, porque... Compulsório é uma expressão, na marra. Na marra, senão ele não vai. Me parece que, por uma felicidade hoje, nós 3 somos de formação jurídica. O Ney também é advogado. Lógico. O colega é advogado e eu também tenho minha formação jurídica. Muito bem. Em primeiro lugar, então, Ney, o direito de ir e vir preservado na Constituição. Portanto, a regra é o direito de ir e vir, independente do comportamento das pessoas. Tá? Na questão da droga, o melhor, é claro, é a pessoa, ela própria, querer se libertar das drogas. Esse, dentro da visão de prevenção, é aquela atividade à vontade. Eu quero me libertar. Esse é o melhor paciente. Esse é o melhor paciente, indubitavelmente. Mas abriu-se, e aí a importância desse programa hoje, e muitas pessoas em casa, o que eu faço com aquele filho, aquela filha, o meu marido que está vendendo os bens, pega carro, sai embriagado, sai sob efeito de drogas. Então criam-se mecanismos jurídicos legais para permitir a internação involuntária. Quer dizer, contra a vontade. Então, eu não quero ir... Eu não quero ir, eu mais quero ficar vai. fumando maconha. Sim. Aí nós temos leis que falam... Sim. Então, por exemplo, o Código Civil garante, para quando ele começa a dilapidar os bens, a interdição. Certo.
A família, orientada, inclusive a nossa OAB, possui advogado. Se a senhora não puder, o senhor não puder pagar nada, procure a OAB, procure a seção de São Caetano, a seção de São Paulo. Temos advogados que vão cuidar dessa parte legal. Essa parte legal, né, é importante, que é para se evitar o que fazia no passado, as internações compulsórias contra a vontade. Então, por exemplo, você tinha uma vozinha lá, você queria tomar o dinheiro dela, ficar com a aposentadoria, eles internavam sem qualquer controle. Precisa um laudo de um médico, psiquiatra, mostrando efetivamente a necessidade. Agora, qual é a base? Quando a pessoa começa a demonstrar que ele é um risco para si, um risco para a família e um risco para a sociedade. Esse é o instante que a família já tem de parar para pensar. Por exemplo, isso que eu falei. O filho cheira cocaína, fuma maconha, enche a cara de álcool e passa a mão no carro e vai embora. E ninguém segura. Veja, ele agora é um perigo para si e para a sociedade. Esse é um caso que a família tem que intervir. Pais que nos procuram ou nos procuravam no DENARC dizendo: eu preciso trancar a porta que meu filho vem lá de noite de faca para tentar me furar. Esse é um caso clássico que, se a família não fizer nada, alguém vai morrer. E, por fim, a internação absolutamente contra a vontade. Agora, veja, doutor Éder, um juiz de direito. Então, nós temos um laudo no médico psiquiatra, a família corroborando e um juiz de direito determinando a internação aí, dessa no caso, pessoa. então eu sou uma pessoa que fiquei tão alucinada com a mente por causa dos usos das drogas e, de repente, eu quero continuar. Está demonstrando que perdeu completamente o poder sobre a decisão pessoal, que no direito penal nós tratamos da chamada inimputabilidade. Ele não é mais senhor de si. E nesse caso, então, portanto, as três possibilidades existem. Claro que a voluntária é a melhor, mas não deixar de pensar que haverá momentos, sim, em que há necessidade de intervenção do poder público. Se nós formos agora na Cracolândia, sim, nós vamos deparar com uma cena parecida com a Seara no Rio de Janeiro. A Seara no Rio de Janeiro é uma região da cidade que tem um comércio popular intenso. Pastel frito, sanduíche, produtos mais baratos. Aqui em São Paulo seria próximo a 25 de março. A Cracolândia aparece a 25 de março e a Seara, com a presença de muitas pessoas ao mesmo tempo, durante longo tempo. É isso que eu quero dizer. Não tem nada a ver sobre o uso de droga. Agora, Saara. Agora vou voltar para São Paulo. Vou voltar lá para Cracolândia. Eles estão agora lá, um está sentado, é um negócio tão triste. Um está sentado, outro está dormindo, outro está não sei o quê. Agora, meio-dia. Se for lá agora é assim. Eles passaram a noite lá. Passaram a noite lá. Sim. Porque a legislação brasileira não pune o usuário, só pune o traficante. Exato. Ao tempo que você me entrevistava, até 2006, a legislação permitia que a autoridade policial autuasse em flagrante alguém portando pequena quantidade de droga para uso próprio e o juiz poderia aplicar uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. 2006, a Lei 11.343 modificou. Portanto, hoje, se alguém pegar, por exemplo, aqui em São Caetano, a Polícia Militar pegou, a Guarda Civil pegou alguém aí na praça aqui fumando maconha, ou está lá com uma pequena quantidade de cocaína ou umas pedrinhas. Leva para o delegado de polícia aqui em São Caetano. O que a autoridade policial vai fazer? Confirma, manda para o IML, vem positivo para a cocaína. Muito bem. Pequena quantidade, uso próprio, muito bem. Hoje, isso está no artigo 28, apenas o juiz poderá, no máximo, orientar sobre os malefícios ou indicá-lo para um psicólogo ou fazer alguma prestação de serviço à comunidade. Aí, Ney, é que passa a sensação de impunidade. Porque ele vai até a delegacia, a autoridade aprende a droga e ele volta para o mesmo lugar. Então, doutor Magno, olha, nós verificamos algumas coisas aqui que me levam a pensar o seguinte, que o senhor é um lutador de uma causa perdida. Calma um pouquinho, vamos entender. Olha, veja bem, há quanto tempo existe esta ideia? Você sustentou aqui quase 30 anos, vocês se conhecem. Você vem numa luta insana pessoal. Eu já repito aqui, eu percebi com a alma dedicada, como você confessou nesse programa, Magno, que é como se fosse uma missão sua, é uma coisa da sua alma. A gente percebe isso. Agora, então nós tínhamos uma lei que ela era mais, vamos dizer, imaginária, aqui não quero questionar o problema do passado, mas tinha uma certa efetividade. Eu peguei você com maconha, você vai ficar fechado aqui. Não pega, não usa. Me parece
que isso potencializa, me parece, não vamos entrar nessa questão, já está superada a lei, mas me parece. Estou aqui querendo fazer um pensamento para ver como é que você se posiciona. Então, bom, foi assim. O narcotráfico, a cada dia que nós verificamos, ele cresce o faturamento no mundo. Ele, não sei quantos bilhões, depois não sei quantos bilhões. Me parece também, nós temos informações aí, sem a teoria da conspiração, de que até seitas religiosas, não sei o que, são financiadas. Então parece que está em todo lugar. Existem indícios de que o narcotráfico, o tráfico, o usuário... Você vê, nós tivemos um programa aqui, Magno, que tratamos de como é possível, precisava de um sociólogo, os animaizinhos que nós respeitamos, as pessoas vivem um tanto desamor, tão desagregada à família, que dirige às vezes o carinho, a necessidade, a dependência por um animalzinho, e aquele animalzinho... Bom, então nós estamos num momento social, e esse é um fato, de muita carência da sociedade. E o outro fato é de que parece que nem as leis acompanham a necessidade efetiva de paralisar esse câncer das drogas na sociedade. Então eu disse o seguinte, você está numa luta que parece que você não vem conseguindo, você, quem milita nisso, não consegue vencer. Para terminar, a minha pergunta longa é assim, a Constituição, ela visa, a Constituição, todo o país, aqui no Brasil Federal, visa, não é isso? O bem comum, o bem comum. E esse bem comum que sustenta as leis infraconstitucional, também pelo jeito, abre aqui, abre ali, perdoa outro, outro vem criticar os direitos humanos. Bom, então a pergunta para você, a colocação é a seguinte, será que descriminalizar, como fez, por exemplo, o Uruguai? Eu, às vezes, tenho sustentado, sem conhecer, por isso que é muito importante você estar aqui com a gente, trabalhando nesse sentido. Às vezes eu penso, sabe, para acabar com o poder desse narcotráfico, parece que só avança com essa tesezinha que eu aqui defendi. É assim, sabe, é o seguinte, eu sou o Estado e eu quero catalogar, eu quero fazer um cadastro de todos aqueles usuários. Vem aqui, usuário, você usa? Então tá aqui, é grátis para você e ao lado eu vou te dar um psicólogo para isso. Você tem aqui a maconha, a cocaína, sei lá o que for, você aqui está contra, o Estado vai controlar. O narcotráfico aqui para você, ó. Agora nós planta, nós Estado, nós divulga, nós põe e nós cuida do dependente. E essa possibilidade, você vê ela utópica, como é que você vê? Isso poderia acontecer? Olha, vamos pegar desde a fase da criminalização. Então o Brasil penalizava de 6 meses a 2 anos. Qual era a crítica? Durante aquele período que a pessoa permanecia no sistema, não havia nenhuma intervenção do Estado em favor da saúde. O que nós chamamos em medicina de profilaxia. Não ia lá um médico, um psicólogo, nada. Portanto, aquela pessoa simplesmente era jogada no sistema penitenciário por um comportamento tido leve, 6 meses a 2 anos, que agora é classificado como crime de menor potencial ofensivo. Dentro da cadeia, além de não ver nada profilático, esta pessoa não raro era submetida a sevícias, abusos sexuais, o que agravava o problema. Quer dizer, ele estava dentro de uma escola de marginalidade. E saía revoltado, porque o homem foi violentado, aquele negócio todo. Os americanos tentaram o chamado War to Drugs, a guerra às drogas, que era justamente esse princípio. Eu tenho uma visão muito clara, a criminalização não deu certo. Agora estamos vivenciando esse período, doutor Ney, que também não dá. Por outro lado, o senhor vem com a tese, e é uma tese muito defendida, da descriminalização. Agora, qual é o ponto que eu me baseio? Quais são as drogas mais consumidas pela sociedade? Álcool e tabaco. Em tese, o álcool e o tabaco são proibidas a venda para menor de 18 anos, certo? Perfeito. E eu já sustentei isso em debate. Para você ter uma ideia, a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, numa pesquisa mostrou que, numa amostragem, 78% das pessoas naquela amostragem declararam, sim, eu já tomei álcool em alguma vez na vida. Pergunta do tabaco. Entendi. 37% disseram, eu já fumei em algum momento da vida. Para essa mesma pergunta, e maconha? 1,8%. Na mesma pesquisa. E cocaína? 0,6% haviam admitido que cheiraram cocaína. Olha a lei exercendo o seu poder intimidador. Então, na minha visão, se liberar, descriminalizar completamente, como quer fazer o Mojica lá no Uruguai,
a maconha, e de resto viriam outras drogas, nós fatalmente jogaríamos desse patamar lá embaixo, 1,6 a maconha, ela ia ficar par e passo disputando com o tabaco. Porque eu tenho informação de que a indústria tabaqueira do Brasil já possui tudo pronto, inclusive para fazer os maços de cigarro de maconha. Então você vai sair aqui do estúdio, atravessa a rua, o Ney compra um maço de cigarro e o vereador Éder compra um maço de maconha. Ambos poderão fumar livremente, porque não há mais risco. Só que tem um problema. Se o Ney fumar o tabaco comum, ele vai ter uma série de problemas para a saúde. Mas não vai perturbá-lo no seu modo de dirigir e ele não vai acontecer nada. Agora aqui tem problema. Fumou um baseado de maconha, perdeu a noção de distância, espaço, compromete raciocínio. Então, a questão da liberação, ela é intrigante por isso. E para encerrar assim o assunto. Quem é defensor diz assim, não, mas aí os impostos recolhidos seriam transformados em benefício à saúde. Eu digo, porque o dinheiro do tabaco e do álcool está indo para os nossos doentes? Olha como está a rede de saúde. A experiência, né? A experiência do Jatene, quando ele colocou... A CPMF. Agora, tem uma questão aqui. Olha aí. Qual é a droga mais usada no mundo? Qual é a droga mais usada no Brasil? E a pergunta, reforçando o início de uma colocação do vereador Éder Xavier. O senhor é a favor do endurecimento da pena a usuários e traficantes? Vai responder daqui a 1 minuto. Con certeza tú me conoces. Soy López, artichero de 17 de Birigüí. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não vejo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho! Mereci uma foto em la página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Alô, amigos, alô, internautas de todo o Brasil, alô, telespectadores que estão na tela da televisão. A TV Web São Caetano está apresentando agora o X da Questão. E o X da Questão de hoje é o Brasil e o combate às drogas. E o convidado especial de um programa especial, como já disse aqui o vereador Éder Xavier, é o Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado e professor universitário de Direito Penal e de Medicina Legal. E um homem que sempre esteve ligado às campanhas na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, na área de prevenção e de educação com relação às drogas. Eu perguntei antes do intervalo ao doutor Magno qual é a droga mais utilizada no Brasil e no mundo. E segundo, se ele é a favor do endurecimento da pena a usuários e traficantes, em cima de uma pergunta feita pelo vereador, escritor e jornalista, o advogado do ABC, doutor Éder Xavier. Bom, disparadamente, a droga mais consumida pela sociedade brasileira e mundial é o álcool. E o álcool tem uma história que quando eu estou à vontade na palestra, eu cito a Bíblia Sagrada, diz: o primeiro a se complicar com ele foi Noé. Diz lá no Gênesis que Noé, após o dilúvio, plantou uma vinha e fez um suco especial, e a Bíblia diz textualmente: Noé ficou embriagado e já ficou nu perante os filhos, já deu problema. Não, e depois, depois Jesus
meu querido Jesus, já exacerbou, porque nas bodas de Canaã ele já mestre transformou a água em vinho, já botou para quebrar. Portanto, isso mostra... Mas espera um pouquinho só, vamos esperar um detalhe. Jesus pôs para quebrar, botou o vinho aí, mas que eu saiba da festa que ninguém ficou pelado lá, nu, e nem fez as besteiras. Não consta. O Noé não sabia se era vinho. Então nós temos um caso de abuso e o mestre Jesus fazendo... Noé ficou loucão, é? Ficou doido. A Bíblia diz que ele ficou embriagado e apresentou-se nu perante seus filhos. Gênesis 9, 22 não sabia disso. Aquele vinho dele estava meio... Não, é o vinho. Era um vinho... Não fala assim que tem a erva do diabo lá? Caná. Aquele é o vinho do Tanto diabo. que as pessoas disseram assim, puxa, o comum é as pessoas oferecerem o vinho bom no início, que as pessoas estão bebericando, e depois que o cara está embriagado, você põe o vinho de segundo e terceiro. Essa festa está invertida. Deram o vinho e agora estão soltando o vinho depois, que foi o vinho que o Cristo fez, que o mestre fez. A questão é o seguinte, então o álcool é disparadamente. A questão do crack, saibam os senhores que a mola principal, mais de 80% daqueles pacientes nas cracolândias, o álcool é a grande questão social. Então nós temos um país, meu vereador, e aí a atividade legislativa dos senhores, onde uma propaganda, a melhor propaganda da TV brasileira e do rádio é bebida alcoólica e tabaco. Disparadamente é o que mais investe nos meios de comunicação na mídia. Então nós temos, vai não sei quem, vem não sei quem, aí tem um carequinha com 40 virgens na praia. Nunca vi, não sei se aconteceu com vocês, nunca aconteceu comigo, de 40 virgens querendo me namorar, mas tá, a propaganda mostra isso. Então é o endeusamento do álcool. Mas não mostra as consequências sociais, né? Então, ontem, por exemplo, um motorista bêbado dirigindo pegou um rapaz com a moto, a mulher em cima acabou matando o motorista. A segunda droga mais consumida, o tabaco. Eu tenho um trabalho mostrando, vereador, olha que coisa maluca, mais de 70% das patologias, das doenças que nos levam aos hospitais, sabia que essas doenças têm início, a sua etiologia, no tabaco e no álcool? Em outras palavras, se as pessoas não fumassem tanto e bebessem, os hospitais ficariam praticamente... Agora é a terceira. Não, mas antes disso, uma coisa que é importante, eu acho. Quer cair de costa, Ney? É. A terceira droga mais abusada? Solventes. Cola, tiner, acetona. Nossa, solventes. a gente não tem essas informações, não é bem passado. Mas quando o senhor fala, o programa aqui, drogas, parece que quando a gente fala drogas, é maconha, cocaína, você vê que a gente não maconha, mexeu ainda, hein? crack. Não cheguei lá. Heroína. É por isso que eu gostei do seu trabalho, Magno. Aqui está explicado, pela postura, pelo jeito. Tem pessoas se aproveitando, sim. Tem muita gente se aproveitando dessa história de combater droga para outros interesses. Mas, bom, lógico, não vamos mexer. Quando você fala, você vê que a gente nem mexeu nisso, você... Aqui no teu livro, que eu já li ele de trás para frente para trás, e está escrito assim, ó, vantagem de parar de fumar. Após 20 minutos, a pressão arterial tende a voltar ao normal. Frequência do pulso. Após 8 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue, oxigenação. Depois de 24 horas, ataque cardíaco, diminui os riscos. 48 horas. Após 72 horas, Ney, a árvore brônquica relaxa, tornando a respiração mais fácil. Após 2 semanas. Então, o livro teu é completo, o teu livro não trata. Você fala aqui do álcool, fala... O teu livro, Magno, acho que quando você vai apresentar a tua palestra, eu não sou competente em marketing, publicidade, isso é coisa do Baena. A dona Anali, não é isso? É. Mas acho que você tem que... Porque quando eu fui lá na Igreja Batista e eu vi, estava negócio de drogas. Eu acho que realmente a palavra droga ela pode abranger tudo. Mas precisava falar que você fala sobre o álcool. E essa dependência. E você fez uma ligação. Se parássemos fumar tanto, beber tanto, se os pais dessem exemplo, é isso que eu tiro aqui do programa com você. Se os pais não ficassem obrigar o filho, né? Mas que fosse exemplo para os filhos, por isso que é lá no lar, é na família. Você quer um dado alarmante sobre o tabaco? Pesquisas pelo IBGE demonstram que quanto mais baixo na escala social, as pessoas fumam mais. Então, é maior o número de fumantes nas classes C e D. Qual é o gravame aí?
essas pessoas, devido ao limite da pobreza, eles se alimentam mal. Portanto, o cigarro causa mais malefício nessa faixa da população mais carente, por exemplo, que nas pessoas que... Cigarro faz mal para todo mundo. Mas é claro que a pessoa que se alimenta bem, toma uma vitamina, faz uma copo de vinho por dia. Um copo de vinho por dia, essa pessoa tem uma resistência maior. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos aumentar a pena para o usuário. Usou, vai em cana. O senhor não acha que já diminuiria 20% lá da Cracolândia se a gente... Porque senão fica difícil, porque aí só pega o traficante. O traficante eu não consigo pegar. Mas o traficante existe porque existe o usuário. O traficante tem um tanto de dinheiro na mão. Éder, isso foi tentado e praticamente não alterou. Porque a pessoa, quando quer usar drogas, e aí nós temos que dar toda uma atenção sobre essa coisa da dependência química, síndrome de abstinência. A última avaliação do usuário é a possibilidade de envolver-se com o Poder Judiciário e com a polícia. A questão da pena, efetivamente, ela não funciona quando o foco é seja o usuário, seja o traficante. Quer dizer, em outras palavras, doutor Magno, Magno. Tem que tratar. Magno por causa da história humana que você trata. Então, mas é doutor, professor, tudo mais. Mas, é o seguinte, o importante é que você está tratando de vida aqui hoje. Então quer dizer que endurecer as penas, até anos, vai para 30, vai ser eletrocutado, vai ser morto. Não vai resolver o problema. Eu gosto muito do Marquês de Beccaria. Bonessan. Beccaria, 1764, ele dizia assim, não é o aumento da pena, é a certeza da punidade. Não adianta levar para 30, se com um sexto está na rua, se com metade vai sair agora na Páscoa, com mais um terço... e se chegar assim e falar, direitos humanos, o delegado gritou comigo. O senhor se lembra quando há 20 anos atrás, o senhor dizia assim, essa lei tem 20 verbos, traficar, levar... O que era que o senhor falava nisso? Que são 18 verbos, 18 verbos que enquadram como tráfico. Tem 18 verbos. A nossa legislação no Brasil 18. É das mais avançadas no mundo. Usar, comer, fazer, transportar, guardar, oferecer ainda que gratuitamente, tudo isso é tráfico. Então, o problema no Brasil não é aumentar a pena. Por exemplo, eu estava discutindo sexta-feira, dando aula no curso de Direito. Aí um aluno falou, doutor, agora vão aumentar a pena, a presidente Dilma aumentou recentemente, quem matar a mulher, crime hediondo. Eu disse, bobagem. Feminicídio. O feminicídio. Quem matar policiais é crime hediondo. Bobagem. O espinhaço, a coluna do crime hediondo foi quebrada, e aqui nós estamos entre advogados, quando permitiu a progressão. E daí que é 12h30? Ele disse, e daí que é 12h30? Daqui um sexto eu estou na rua, 2 anos. Então, se ele pegou 30 anos, ele passa 6, agora, como é que ele passa os 6 dentro da cadeia? Ele, ou é potencializando a alma de crime, aprendendo, se aperfeiçoando na universidade do crime dentro da cadeia, ou é sendo se viciado, ou é sendo escravo até de interesses daquele que devia cuidar do Estado. Meu último ano, antes de me aposentar, eu fiquei 1 ano e meio na administração penitenciária como assessor do secretário Lorival, que é o nosso secretário de administração penitenciária. O que eu, como delegado, tenho a minha visão hoje? A pena no Brasil perdeu o sentido. Verdade. Então, Ney, a cadeia está desmoralizada. A cadeia é celular, visita íntima, todo dia estouram escândalos daqueles presos que podem pagar. Entra cerveja, entra mulher, entra travesti, churrasquinho e o sambinha ainda também. Vamos lá, meu povo. A cadeia está desmoralizada. Assim demais também, né, Ney? Então, o Brasil nós precisamos rever. Eu participei de muitas reuniões representando o DENARC em Brasília, e o meu discurso era esse. Precisamos restabelecer a moralidade dentro do sistema penitenciário. Por exemplo, agora sim, por exemplo, a lei hoje no Brasil, o tráfico de drogas, dá de 5 a 15. Imagine agora, eu, juiz, falando assim, doutor Herder, você pegou 15 anos por tráfico. Hoje é 30 de março de 2015. O senhor vai sair exatamente no dia 30 de março de 2030. Não tem visitinha,
não tem visita íntima, não tem Natalzinho, não tem Ano Novo. É duro ou não é? E aí sambinha e churrasquinho, acabou tudo. Você estuprou e matou uma mulher, que é de 12 a 30, pegou 30. Então o senhor vai sair no dia 30/3/2045. É ou não é uma cadeia? É diferente. E outra coisa também. Agora, Aqui, você que é do direito humano aí, está ouvindo esse programa, eu não estou imaginando, que eu não preciso fazer defesa do ilustre doutor Magno aqui, professor da Universidade de Direito. Mas veja bem, aqui nós não estamos, né? Que eu saiba, aqui não está no espírito permeando o programa, no seguinte sentido: esse camarada que foi pego assim ou assado, descumprindo e afrontando a legalidade e a lei, houve uma subjunção, encaixe perfeito do fato, a norma que está tipificada. Eu quero o melhor julgamento. Aqui nós queremos que ele tenha o contraditório, a ampla defesa, ele tenha tudo, não é isso? Presunção de inocência. Presunção de inocência, tudo para ele. Ninguém está querendo um Estado aqui misturado com aquele pessoal lá nada disso. Isso aí é outra história. Nós queremos na lei, tudo na lei. Agora, houve o trânsito em julgado, depois da presunção da inocência. Ele foi condenado. Ele foi condenado, mas de tudo, da melhor maneira, bons advogados. Se você é um humilde, que haja a OAB, como o senhor disse aqui, colocando os melhores especializados na defesa, mas não teve jeito, transitou em julgado, deu 15 anos, compra os 15. 15. E sem regalias. É isso que está deturpado. Me parece que então nós estamos discutindo um negócio interessante, hein, Neó? Veja bem, quando nós falamos assim, a certeza da impunibilidade, a certeza da impunibilidade. É isso. Ou a impunidade. A impunidade. A certeza. Não é bem assim. Acho que nós estamos numa coisa profunda. Pedir para o Baena marcar um outro programa com advogados da sua, professores de direito, você, nem com a experiência que tem, se eu puder participar desse programa. Viu, Baena? Para a gente discutir o seguinte, quer dizer, o que é essa palavra que todo mundo ouve assim? Olha, não se combate o crime, não se combate isso no direito, porque está a certeza de que o cara não vai ser imputado, que o cara não vai ser condenado. Casa da impunidade. Da impunidade. Então, se é isso, não é bem só a impunidade, é como ele vai cumprir a pena. Acho que nós podemos aprofundar nisso. Exatamente. Bem. Porque realmente é isso. Eu nunca pensei muito nisso, doutor Magno, professor de direito. Eu nunca pensei muito nisso. Assim, vem uma palavra fácil. Olha, ele não vai ser condenado. É isso que é impunidade a princípio. Mas veja, ele pode até aceitar ser condenado, porque ele vai ter aquela história. Ele vai ganhar mais do que o salário mínimo, ele vai ter sambinha, ele vai ter sambão, ele vai jogar bola, ele vai tomar sol, ele vai ter visita íntima, ele vai ter... E se ele gritou comigo, o carcereiro fez um grito, vem o pessoal do direito humano. Então eu acho que um programa desse era bom. É isso que se advoga. Não adianta, isso é factoide de gente, não, vamos aumentar a pena. Para com isso. Eu acho que não aumentar a pena é uma situação e também discutir esse negócio de impunidade, punibilidade, mas punibilidade. A questão da punibilidade. Não é um passeio num resort. Doutor Éder, eu vou trazer a questão para a droga. Cocaína. Sabia que no Brasil, as nossas condições climáticas, não temos um único pé de coca? A coca não vinga no Brasil. Temos muita maconha. A maconha se dá bem plantando no território brasileiro. Inclusive lá no Nordeste é o polígono da maconha. Começa aqui no norte da Bahia, vai até lá em cima, no Ceará. Então eu estou afirmando nesse programa, Ney, 100% da cocaína e do crack que está em nosso território vem de fora. 100%. Porque o Brasil não produz coca. Vem da Bolívia, Peru. Os nossos centros aqui da nossa fronteira. Bolívia, Peru e a Colômbia, os grandes cartéis. Ora, se é isso, então nos parece que a prevenção, doutor Éder, começa efetivamente à fronteira. E o que é a fronteira brasileira? Eu estou falando de 17 mil quilômetros. Nós temos cerca de 7.900 quilômetros do lado do mar e outros, Ney, 12 mil quilômetros de fronteira seca. Todos os países aqui, inclusive o Brasil, faz fronteira com os grandes produtores e exportadores de coca. Então, eu acho... Desculpa, o senhor terminou o raciocínio? Pois não. O senhor está terminando? Não, pode ir. Mas olha, aqui a produção, que o Baena trouxe aqui, você vê, o negócio de droga não é simples, viu? Ele é complexo. O negócio de droga não é muito simples, Ney. É. A maconha. Não. O Brasil, esses debates, ô Magno, essa coisa não está bem divulgada, viu? Não dá. Olha, eu tenho 61 anos de idade, eu ouvi falar tanto, sou operador do direito.
eu fiz pós-graduação em Direito Penal. Agora, eu não vi essa profundidade, eu vejo gente falando, porque, olha só, é muito complicado, olha, Magno, é por isso que eu te falo, olha, rapaz, que coisa que você entrou para lutar, por isso que você acha que é uma missão e faz o teu livrinho assim, livrinho com carinho, porque trata de coisa humana. Olha aqui, olha, passa a produção para mim, olha aqui. O Brasil é um dos maiores consumidores de drogas do mundo. Cerca de 50% dos homicídios nas ruas brasileiras são relacionados à guerra às drogas. Né? E o mesmo vale para 25% dos presos. Parece que está até no seu livro, próximo disso. Estudos divulgados pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Como é que fala? É UNDOC. É uma sigla. Uma sigla, UNDOC, que é... United States for Drugs. Okay. Comprova a disseminação de drogas sintéticas no Brasil. Agora, aqui que está o problema, olha. Veja se esse negócio de droga é uma coisa assim facilzinho para um pegar e começar a fazer palestrinha. Sabe, vou fazer isso, você que fala de droga, eu fico aparecido, fico notável. E aí todo mundo vota em mim. A coisa precisa ter missão, viu, espertão? Olha só, Ney. Aqui o estudo divulgado então pelas Nações Unidas, que é esse departamento UNIDOC, comprova a disseminação de drogas sintéticas no Brasil. Olha, apenas em 2013, doutor Magno, apenas em 2013, 97 novas substâncias foram identificadas. Dados do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos nas Dependências, outra sigla, CICAD, mostram que no mesmo ano morreram 184 pessoas em razão do uso das substâncias ilícitas. Agora, 97 diferente de para mexer com... Bom, eu vou... Esse dado loucura isso. Ele é pior. A informação que nós temos... Então não dá para combater mais nada, pô. O leste europeu, olha só como as coisas são intricadas e complexas. Com a queda do muro de Berlim, aquela mão de obra, químicos, engenheiros, ficou desempregada. O que faz o tráfico de drogas lá? Coopta esses especialistas, esses cientistas e abre para eles grana para produzir drogas sintéticas. Que coisa. Rapidinho. Para eu ganhar dinheiro com maconha, eu preciso de grandes plantações, centenas de hectares, Ney. É visível. Hoje o helicóptero, o avião, os nossos satélites fotografam plantações de maconha. Mesmo antigamente plantava maconha, uma carreira de maconha e outra de mandioca, para confundir. Hoje em dia não confunde mais a foto, consegue distinguir. Essa é a droga natural. Passou-se para a cocaína, área menor, com lucro maior. Agora nós estamos na droga sintética. Droga sintética dá para produzir num local do tamanho desse estúdio. Você contrata um bom perito, um cientista, um bom químico, dá para ele anfetaminas e diz, o que você quer? Eu quero um alucinógeno. Tá bom, ele modifica uma molécula, ele puxa um átomo para cá, leva um átomo para lá. Hoje nós sabemos que provavelmente se produz cerca de 3 novas drogas sintéticas no mundo. Nossa. Com o advento da internet, o jovem que está vendo esse programa, ele vê falar de uma droga sintética, ele entra na internet, isso está lá no leste europeu. Compra, vem pelo correio e agora eu quero que os pais prestem atenção. Chegou uma caixinha do correio em casa, que é isso? Você precisa saber o que tem ali. Mais um complicador. Se essa substância nova não estiver catalogada na legislação brasileira do Ministério da Saúde, ela é legal. Ela é legal ou não é um fato típico. Não pode punir. Mas isso nos Estados Unidos é droga. Sim, lá é. Aqui ainda não é. Porque o nosso direito tem esse conceito penal. Da anterioridade de lei penal. Portanto, Ney, por exemplo, recentemente morreu um jovem na USP. E também se morreu muita gente, também usou muito dessas drogas. Nós não sabemos. Aí faz a lei também não vai retroagir. Não pode retroagir. Então, rapidinho, morreu um jovem lá na USP. O Instituto de Criminalística de São Paulo encontrou uma nova droga, o N-Bone 25. Nós não conhecemos. Agora levou um tempo para descobrir, isso aqui é droga. Agora está, o Ministério da Saúde colocou. Só que é o que você falou, aquele que faleceu... Aquele já dançou. Nem é crime, inclusive quem vendeu para ele, não praticou ilícito no penal no Brasil. Não está previsto lá. Então essa complexidade que o vereador alegou, de fato ela existe e nós precisamos lidar com isso. O senhor vai voltar aqui novamente. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Gustavo Baena,
e principalmente em nome do presidente, Dr. Éder Xavier. Doutor Éder, o senhor quer encerrar o programa, por favor? Ah, uma honra toda especial estar num programa como esse. E perto do Ney Gonçalves Dias, do Baena, o pessoal todo aqui, e o Ney fala, encerra o programa. Eu queria ver, o Magno, queria ser competente, ter uma história de televisão como tem, mas aqui ele me deu a chance, eu não gosto de falar muito. Então eu quero agradecer muito você, dizer que um dos livros, assim, eficientes, ele não é tão grossão. Não tem esse propósito. Ele não tem, assim, mas de uma eficiência. Dizer que você como um delegado, vamos imaginar aqui um delegado, um juiz, como se fosse o Ney um juiz, né? Um advogado aqui, então você prendeu, eu sou o advogado de defesa, o promotor e tal, nós fôssemos que se acontecesse isso, eu vou dizer para você no final do processo, eu como advogado escreveria assim, defendendo que aplicar, não é defendendo a safadeza do cliente, mas defendendo a necessidade do direito ser aplicado das normas e não ter nem excesso, né? Então eu diria assim, olha, eu diria para você, combatente do bom combate, falei, olha, você, Magno, que fez esse livro aqui, você, Magno, é um herói, porque você conhece tanto as dificuldades, essa montanha quase intransponível, e você tem uma certeza interior de que precisamos avançar muito e é um semeador de ideias, de vida, de história. Eu não sabia que você conhecia ele há 30 anos, já nesse mesmo tipo de trabalho. Então você se dedica a isso, eu fiquei imensamente agradecido. Já que o Ney abriu, nós vamos retornar, aceitei o convite. Eu quero deixar aberto para o próximo programa, dizer o seguinte, há um erro em atribuir ao direito penal a tarefa de educar a sociedade. Tudo é pena. Tudo é pena, aumenta a pena e tudo é pena. São chamados defensores do direito penal máximo. Eu quero deixar aberto aqui o seguinte, os três poderosos agentes da prevenção, é o tripé da prevenção. Família, escola e a igreja. Para quem está em casa já pensar, família, escola e igreja. É esse o tripé que vai dar... Família... Escola. Família, escola e a fé. A igreja sem conotação de religiosidade. Prosaica. Prosaica. Eu estou me referindo a tudo que ligado à fé. Então, olha, com certeza nós temos que avançar muito. Reitero que esse livro e a sua vida é uma vida que deve ser louvada e bendita. Porque instrui mesmo a família, gostaríamos de ter outro programa. E se a gente puder falar um pouquinho de técnica do direito no próximo programa, Baena, você que está vendo aí, vamos ver bem aquela ideia da teoria finalista da ação. Por que existe a ação e a ação, processo, procedimento, está na mão do Estado? É para o bem comum ou é para este ou aquele locupletar? Doutor Magno, doutor Carlos Magno, Luiz Carlos Freitas Magno, um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado, Baena, porque você me deixou encerrar o programa e até a semana que vem no programa O X da Questão. Eu e o Ney Gonçalves Dias. E o doutor aqui, Magno, tem que voltar rapidinho aqui, viu, Baena? Um abraço a todos.